Podia alguém em Angola fazer vincar a sua posição como Fez defendeu, o Pence nos como fez o Estados Pence nos Unidos. Estados Unidos, citado aqui pelo Dr. Manuel Cangundo? Pence observou, olhou aquilo que a lei prescreve, que a Constituição norte-americana impõe, não é? É um exemplo positivo que as outras sociedades, outras realidades, porque não mesmo o caso angolano, deveriam seguir. A política é uma questão de confiança e desconfiança permanente. Os elementos que foram tidos e colocados, não é, nas instituições-chave, nesse caso pelo Presidente da República, estamos a falar das senhoras, uma vez tratando-se em março, queremos já felicitá-las, não? Portanto, o facto de hoje ser dia 9, hoje foi dia 8, ontem foi dia Ainda 8, mas estamos ainda dentro. estamos no mês. Felicitamos as mulheres, mas também pedimos, não é, autonomia e autoridade por parte das mulheres no exercício dos cargos que se lhes foi confiado ou que a República lhes confiou. Todavia, ao se exercer um cargo, deve-se observar pura e simplesmente naquilo que tem que ver os normativos que orientam, não é, a ética profissional daquilo que se nos propuseu, ou que se nos propõe o trabalho. Todavia, política é jogo e há acertos e desacertos constantes e nessa conjuntura em que o MPLA detém a maioria parlamentar e o MPLA quer o MPLA ou outras forças políticas, não é? Antes de se remeter a um debate, a uma confrontação democrática, não é? Há aqueles acertos constantes em sede da sua própria organização, traça os seus estratagemas, as suas estratégias, por formas a vir atuar tendo em conta a defesa do interesse da organização em si. Prontos, é bom, é de praxe, é próprio da política, mas os políticos deveriam entender, compreender e observar aquilo que tem que ver com o interesse nacional, com a agenda nacional de consenso, aquilo que realiza o cidadão, realiza a República. Porque a governação é um processo rotativo e alternativo naquelas democracias saudáveis, não é verdade? Como bem dizia Aristóteles, não é? Um dos grandes atributos da democracia é governar e ser governado em alternância. Trasímaco também aferiu de que não é bom que seja o mesmo doravante a mandar. A salubridade da democracia também é manifesta, é medida pela alternância. Então, nós devemos governar tendo em conta o nosso interesse como grupo, mas atendendo o interesse da grande maioria que constitui o país. E temos que governar com o fito de que amanhã nós também poderemos partir ou servir como oposição. Então, devemos legar uma experiência positiva, não é? Uma experiência positiva à sociedade, de maneira que quando terminar o nosso mandato, porque a governação é um mandato, não é? O povo confere um mandato de 5, 6, 4 anos, fim dos quais o povo retira esse tal como prescreve o número 3 da Constituição, né? A soberania reside no povo. Mas, infelizmente, para a África e para a realidade angolana, o povo parece perder o pé de poder e ficou apenas ovo, e o ovo está a ser esmagado com muita facilidade. Infelizmente. Infelizmente. Doutor Helder, eu não sei se o Cangundo quer dizer alguma coisa, doutor Cangundo, se não iria passar a palavra ao doutor Helder. O percurso, e voltando ao assunto da transição, por acaso trouxe aqui este elemento novo, que a transição pode ser um sentido progressista, para frente ou para trás, não é? No nosso caso, Angola, tivemos efetivamente uma transição de retrocesso. Passa a expressão. Quando nós comparamos com outros países, não só Portugal, que vai completar agora 50 anos, né? E fez os progressos que fez, tem uma democracia sólida, e mesmo outros países que pertenceram ao antigo leste europeu, muitos deles deram passos para frente, não obstante terem acontecido os percalços de guerra, nomeadamente dos 16 anos, depois da independência, temos 16 anos de conflito para conseguir a própria democracia, que acabou por ser imposta e de modo que muita gente que é os player não tem convicção da utilidade da democracia. Apesar disso tudo, acha que o nosso país tivesse tido outras pessoas, sejam elas coletivas, no poder, estou a falar individuais, podiam efetivamente ter marcado a diferença neste percurso? Teríamos um progresso democrático ao lugar do retrocesso que estamos a viver presentemente? Em sua opinião, não querendo fazer futurologia ou estar a adivinhar aquilo que podia ter acontecido,
eventualmente teríamos tido sucesso. Certamente, aqui na condição de um cientista nós discutimos factos, né? Aquilo que é. Mas é importante nós aqui afirmarmos que, né, o colega Emanuel explicou aqui sobre a natureza dos partidos e nós estudamos que, né, Maurice Duverger diz que a natureza das organizações, das instituições influenciam nos valores do regime político. Nós temos um partido no poder que o seu percurso histórico, né, foi associado a um regime não democrático. E os seus valores internos de centralização, concentração do poder, ainda lá mantém-se. E esses princípios influenciam no funcionamento do sistema político. Isso significa que quando alguém que tem valores centralizadores de concentrar as coisas está a comandar uma organização, logo a própria organização também vai funcionar de acordo com os seus princípios e valores. Daí que não podemos esperar assim tanta mudança para a democracia quando se tem um partido ou uma organização que está a governar com caráteres ainda não descentralizadores, porque influencia no funcionamento. Daí que questiona-se o debate sobre as autarquias. É que eles internamente têm um princípio totalmente centralizador, de não partilhar a coisa. E tem em mente que com o princípio da descentralização poderão partilhar o poder. Logo, isso não faz parte da natureza deles. Influencia. Então, e um outro elemento fundamental, nas teorias também sobre o desenvolvimento, afirmam que, né, a sucessão, né, de partidos ou de governos, né? Mas Helder, já agora, mas isto não acha que nós vamos ter um desfecho fatal futuramente? Quer dizer, os partidos não conseguem ler, estes partidos com esta matriz centralizadora, não conseguem ler os cenários e perceber que correm perigo de ter um final catastrófico? É possível, de sim. Autodestruição, não é? É possível, porque os partidos devem ser... Porque há sinais que evidenciam, mesmo internamente, no próprio partido. Está aqui o Dr. Cangundo a fazer algumas inconfidências, apesar... Ele diz que tem fontes que indicam, e não só nós percebemos todos os dias, que muitas das pessoas ligadas ao partido no poder não concordam com este excesso de centralização do poder, e eles quase que adivinham o desfecho que pode vir a ter o seu partido nos próximos tempos, se reformas não houver, não é? Exatamente, é que os eles partidos... não conseguem enxergar e perceber que correm perigo agindo da maneira como estão nos dias de hoje, em pleno século XXI. A história mostra com esta que... exaustão que o povo está a viver presentemente, né? Há um cansaço também. Sim, é que a forma como funciona o sistema e a natureza da mesma organização precisam de chocar precisam de bater com a testa no para-choque. Certamente pode suscitar outros tipos de sentimentos no povo e não só, até internamente, e poderá sim ter um desfecho não muito bom. Daí que os partidos devem adaptar-se às circunstâncias, serem flexíveis. Só olhando os resultados das últimas eleições, já nos dá aqui dados de que poderá, né, desde 2012, vem perdendo 10% em cada... Ou seja, vem perdendo. E com as eleições de 2022, saiu da maioria qualificada para a maioria absoluta, ou seja, está impossibilitada de fazer qualquer tipo de reforma constitucional sem que haja, né, uma negociação com a oposição. Ou seja, são indicadores que poderá, se o partido não ler, né, não fazer uma leitura das circunstâncias, poderá ter um final não muito bom e mantém-se muito tempo na oposição. Se me permite só... Sim. Estando a ver essa questão, esse elemento que traz da perca dos 10% nas últimas eleições, não é podendo tão não ser, verdade assim. Podendo não ser o real, Sim. mesmo assim, a demonstração de que
alguma coisa aconteceu. Não. Penso que isso não pode ser um elemento que nos permita fazer essa análise, porque aquilo é propositado. Aquilo Acha que é programado? Não, aquilo é programado. É desde Aquilo é programado de perto de 2012. 10%. Sim, é 2012, programado. É programado. 2012. É programado em função. Porque assim, essas organizações têm assessorias, né? E as assessorias trabalham muito. Portanto, atendendo às aspirações do povo, a assessoria chega e diz: olha, você não vai poder fazer isso agora. Você vai mas é melhor abdicar um pouco disso. Porque se fosse da perca, realmente, não perderia só 10%. E, aliás, também não podia ser, portanto, esta perda, 10% em 2012, mais 10%, não, essa constante, não seria assim. Portanto, o que eu penso é o seguinte, se nós olharmos um pouco aqui para uma história comparada, fazendo uma história comparada, olhando para o Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, e estou a fazer jus à pergunta que o Solomon colocou, se essa gente não percebe o perigo que corre. É que eles até percebem o perigo, porque eles conseguem também prever o futuro. Mas é que eles depois chegam num momento em que voltar para trás já não é opção. Então preferem assumir o risco da situação como ela se apresenta. Porque eles entendem que tem muito mais a perder voltando para trás do que assumir os riscos. A questão é só essa. É que eles percebem, porque olha, é assim. Eu sou muito crítico ao MPLA, mas o MPLA não é de todo mal. O MPLA tem pessoas boas, eu conheço muito boas pessoas do MPLA. A grande questão é que quem tem o poder de decisão e que é uma minoria, tem um grande problema, que tem, digamos, a mente calejada, que não permite em nenhum momento um pensamento evolutivo. Por isso é que mesmo dentro do partido, quem pensa o contrário é cerceado. Mesmo dentro do partido. Então, não podemos esperar que essa gente mude de comportamento apenas por temer o futuro. Conhecem os riscos, mas preferem assumir. Pois queria dizer mais alguma coisa, Helder? Sim, eu... É que sobre a democracia, né? A sua estabilização, os estudos mostram na vertente de Estamos Guilherme... a fazer conclusões, não temos muito mais tempo, Sim, pois sim. são 12 horas e 21 minutos. Exatamente. Gostava que preparassem as conclusões do Dr. Cangu, do Sim, Dr. Candumbo, por favor. Na visão de Guilherme O'Donnell, né, vai aparecer com um conceito muito fundamental para a ciência política, que é a questão da accountability, ou seja, a responsabilização, a prestação de contas que devem ter os atores políticos. Ou seja, o reforço da democracia tem que ver com, né, o princípio da responsabilização de quem tem o poder. E traz aqui, né, a questão da accountability vertical e horizontal. Ou seja, a vertical é quando os indivíduos, a sociedade civil, têm poder de fiscalizar o próprio executivo, as suas ações, né, e também ter o próprio controle da agenda pública e poder também influenciar nas tomadas de decisões. E a accountability horizontal tem que ver com o check and balance, ou seja, as instituições do próprio Estado devem fiscalizar-se. Isso influencia naquilo que é o reforço da própria democracia. Já o Nelson Domingos Antônio traz a questão, né, traz o conceito de accountability sistêmica, ou seja, em que até os próprios grupos ou a sociedade civil também deve prestar contas à própria sociedade. Exemplo, nós temos grupos de jovens, né, que recebem financiamento, ou seja, dinheiro do OGE, mas não prestam conta. O CNJ Tem um exemplo. é um exemplo. Recebe dinheiro do OGE, mas nunca prestou contas. Logo, não há fiscalização. E quando não há fiscalização, obviamente que não temos como reforçar a própria democracia. E um outro elemento fundamental é que o reforço da própria democracia depende também da organização dos grupos, organizações e, em especial, os partidos políticos. Quando os partidos políticos opositores que defendem a democracia não são organizados, não são democráticos, logo não temos como também estarmos aqui, né, a apregoar a democracia. Então, a questão da prestação de contas, da fiscalização, é fundamental na visão de Guilherme O'Donnell para que se reforce então a democracia. Muito bem, doutor Moisés,
Estamos numa situação difícil por aquilo que é o quadro que pintou o Dr. Manuel Cangundo. E na sua opinião, já a concluir, como é que nós podemos vir a sair ou encarrilhar Nos desvencilhar ou de- nos desenvencilhar de todo este imbróglio que é colocado desde as mentes que estão no poder, que efetivamente não enxergam esta descentralização de poder, esta condivisão dos poderes e mantém a mentalidade centralizadora. Como é que nós vamos sair disso tudo para a felicidade do nosso país? Para que tenhamos uma salubridade democrática, há necessidade de não haver medo de partilha ou perca de poder. Esse é um ciclo. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, as coisas haverão de se encaixar. 2. A consciência cidadina cresceu muito nos últimos tempos. E é necessário que se dê mesmo uma abertura a esse espaço da cidadania, com liberdade e igualdade, porque são esses indicadores que fazem consolidar a democracia. Mas está a falar de está a chegar a uma conclusão. Como é que nós vamos chegar a isso? Vai haver maturação da parte das pessoas que estão no poder e fazer essas concessões? Deixamos todas? essa impressão, essa ideia, em virtude da perspectiva das mentes calojadas que não se querem abrir, não é? Então, há necessidade de que haja abertura. Pois é, uma mensagem que está a passar Sim, para sim, essas pessoas. exato. Há necessidade de que haja mesmo abertura, porque vai fazer bem a quem detém o poder e a perspectiva que se pretende ou que se pode dar a uma Angola futura a curto, médio prazo, porque se continuarmos nessa tensão latente, poderemos descarrilar ou descambar na perspectiva que o meu amigo aqui, Helder, acabou de levantar, e não será muito bom. Por outra, necessitamos de aprender, é preciso que vejamos ou observemos o passado, a nossa história. Não podemos ter a democracia como propriedade ou arregimentarmos a questão dos destinos, ou do mando ou do mandato como um ganho absoluto, porque 75 Alvor já prescrevia eleições, e subjacentemente prescrevia prescrevia eleições e subjacentemente também propunha que alternância, além da legitimação dos 3 movimentos, além da formação do governo de transição, a marcação da data da independência, havia um ponto que prescrevia a eleição. Pois. Subjacentemente já a democracia, mas não se... Primeiro eleições, depois da proclamação da independência. Sim. Não se chegou a esse desiderato, não é? Houve ruptura para que se evitasse mesmo já a democratização do país naquele período. E vimos as consequências que deu. A conjuntura dos anos 80, que tivemos confrontações terríveis com as 2 grandes guerras de superação geoestratégica, Mavinga e Cuito-Cuanaval, que acelerou o processo internacional para a Conferência de Nova Iorque 88, que, segundo a resolução, pensamos o número aqui fosse, esforçou uma resolução das Nações Unidas, não é? Para resolver a situação da Angola e da África Austral, a retirada de toda a força expedicionária mercenária estrangeira, não é? Russos, cubanos, assessores americanos, russos, cubanos, forças israelenses e todas que estavam interpostas aí no nosso SWAPO, inclusivemente, a democratização de Angola, ou o fim do conflito armado, que veio acelerar o acordo de Bicesse de 31 de maio de 1991, e graças a esse acordo acontece o processo de revisão constitucional através da lei 23, pensamos que é isso, lei 23/92 de 16 de setembro. Ali estava o quê? Estava o alvorecer da nossa democracia, e havia muitas evoluções já naquela lei, que acabou corrigindo a de 75, não é? E fomos evoluindo até que veio-se aprovar essa de 2010. Pois, mas o problema está na praxis. Na Esse prática, é o grande sim. desafio. A prática Doutor Cangundo, já estou em crise de tempo. Por aquilo que diz que é tudo muito calculado, as coisas não acontecem, por exemplo, estas alterações que foi havendo no figurino, no panorama de representação no Parlamento. Por aquilo que está a dizer-me,
Qual vai ser o desfecho, em sua opinião? Como é que nós vamos sair deste imbróglio? Bom, é assim. Já que pintou um quadro, tenho muito pouco tempo, gostava Sim. que fosse o mais objetivo possível. Sim, 12 elementos. Mas antes de avançar para esses 12 elementos, para não me esquecer, deixa-me já aproveitar e mandar um parabéns, um feliz Março Mulher a todas as mulheres. Né? Pensamos que ainda estamos dentro do tempo. No segmento, eu queria fazer aqui recurso a um texto de alguém que publicou no Facebook, uma pessoa, um jornalista, não vou citar o nome. E diz o seguinte: um povo corajoso que expulsou o colonizador de uma grande área não deveria permitir que um pequeno grupo inverta os valores da civilização. O desfecho do que perguntas, ou melhor, a resposta da pergunta que faz está nesse texto. A coragem deste povo é que vai determinar qual vai ser o desfecho. Porque enquanto nós continuamos um povo cobarde, porque é assim que eu me quero ter, eu acho que nós somos muito cobardes. É sério. Porque essa cobardia está nos partidos políticos, na população em geral, está na vida, no dia a dia de cada cidadão. Porque não é possível um povo que expulsou colonos com apenas katana quando o colono já tinha arma, permita que um pequeno grupo inverta os valores da civilização. Pois, que é o que está a ocorrer. Isto que é a grande questão, é como é que se consegue sonegar todo um povo, não é? Não, isto... Não, com uma corrupção generalizada. A resposta aqui é que o povo não está a fazer o seu papel. Porque assim, Solomba, conforme dispõe o artigo 3º da Constituição, que o poder reside no povo, este poder não vai ser oferecido, o povo tem de conquistar, é assim que funciona as democracias. Aliás, mesmo os países que noutra hora foram ditadores, foram forçados a mudar de regime por causa do papel do próprio povo. O povo é que tem que jogar um papel preponderante nisto. Portanto, exatamente. Aqui mesmo um repto para os meus amigos do partido no poder. Tem que fazer uma luta ferrenha lá dentro do partido para que mudem. E o próprio povo aqui fora também tem que fazer o seu papel. Depois, terminando, é preciso dizer que os cultores da ciência política, quando olham para, digamos, a ditadura, definem em grande medida como um regime onde o poder é detido por uma pessoa ou por um grupo sem a possibilidade da alternância. Portanto, se Angola, penso que se enquadra nisso. O poder é assumido por uma pessoa, né? E depois, estou a olhar para a Constituição, né? O poder é assumido por uma pessoa sem a possibilidade, portanto, desta alternância. Enquanto continuamos nesse figurino, enquanto o panorama for este, nós não vamos conseguir evoluir para a democracia. Então, aqui é importante que as pessoas ganhem consciência democrática. E essa consciência democrática tem que ser adquirida, quer por aqueles que hoje detêm o poder, quer por aqueles que são os destinatários das políticas públicas, no caso, o próprio povo. Então, é este o meu apelo para terminar.